2 Coríntios, capítulo de número 4. Deus colocou um texto em meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Uma palavra um tanto quanto oportuna para os tempos em que estamos vivendo. Creio eu que Deus está nos forjando, Deus está nos experimentando, Deus está nos fortalecendo. O texto da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso 8, diz assim a Bíblia: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora quero ler o verso de número 16, do mesmo capítulo 4. Diz assim o verso 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai da glória, eu apresento essa palavra diante do Senhor, e também apresento essa igreja, e peço que a tua bênção, a cobertura do teu Espírito esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Abatidos, mas não destruídos. O texto diz isso, que somos abatidos em tudo, porém não somos destruídos. Uma coisa, meus irmãos, é importante ser ressaltada nesse texto. É muito interessante ser ressaltado algo aqui. Que todos nós, o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele quer traduzir isso como verdade específica, que todos nós estamos sujeitos a todo tipo de problema. Todos nós estamos sujeitos, lutas, intempéries da vida, estamos em um mundo caído, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, porém, Deus não nos deixa desamparados. Esse texto é categórico, suas promessas são sementes que nunca morrem, elas nunca morrem no coração daqueles que confiam em Deus. Deus é misericordioso, não permite que passemos por luta que não sejamos capazes de suportar. O apóstolo Paulo diz isso, e no verso de número 7 desse mesmo capítulo, ele diz algo interessante. Se você perceber no versículo 7, anterior a esse que eu li o 8º, mas veja o 7 comigo. O 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? A palavra, a presença de Deus, né? A palavra de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós. Para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, fique evidenciado que o poder pertence a Deus e que nós somos vasos de barro. Mas a excelência desse poder, que é a palavra, está em nós. Então, se somos vasos de barro, somos susceptíveis a todo tipo de dificuldades, de crises, de problemas, de lutas, de enfermidades, de todo tipo de enfrentamento. O homem é apenas um vaso de barro frágil, quebradiço e barato. Isso que nós somos.
mas dentro de nós existe um tesouro inestimável, de grande valor, aleluia. Esse tesouro é o Evangelho, aleluia. Dentro de você aí, meu irmão, dentro de nós, existe um tesouro inestimável. O vaso é perecível, mas o Evangelho não perece. Amém? O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor de glória na face de Jesus Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho de Jesus, ele é eterno, ele é perene, ele é para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Jamais o Evangelho pode ser mudado. A fraqueza do vaso ressalta uma coisa: a fraqueza do vaso vai revelar a excelência, vai revelar a grandeza do poder de Deus. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Esse texto quer revelar isso. É preciso então entender que a glória não está no vaso, a glória está no tesouro que é o Evangelho. Então por isso que nós estamos susceptíveis a passar por tudo isso que estamos passando, não só agora, mas como sempre. O apóstolo Paulo então não temia o sofrimento nem as tribulações, pois ele sabia que Deus guardava o vaso, enquanto esse vaso guardasse esse tesouro. Essa frase aqui, anotei aqui porque é o seguinte, sabe, não te preocupes, você pode ter convicção que você é vaso de barro, quebradiço, mortal, frágil, susceptível às fraquezas e às limitações desse tempo e às crises. Porém, enquanto você guardar dentro de si, esse vaso guardar as riquezas, as grandezas do Evangelho, esse vaso vai ser guardado pelo poder de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu estou profetizando sobre sua casa, sobre sua família. Enquanto você reter dentro desse vaso que é você, essa palavra, essa excelência do Evangelho, Deus vai guardar você e sua casa por causa do poder que esse Evangelho representa. Amém, igreja? Deus é bom em todo o tempo. Então, irmãos, pensando sobre isso, sobre esse contexto que eu trouxe a vocês, eu quero aqui, olhando para esses versos que lemos, extrair dele algumas revelações, aprender sobre as lutas que enfrentamos, sobre os problemas que enfrentamos na nossa vida, para não sermos abalados, para não sermos derrotados e nem destruídos. Amém? Não tem muita gente aqui, mas tem alguns irmãos comigo aqui, então, quando eu chamar o amém, os irmãos aqui também podem dar um amém, amém? Tem pouca gente, mas representa toda essa igreja, a equipe que veio me ajudar aqui. Eu louvo a Deus pela vida dela. Então vamos aprender, a partir desses versículos bíblicos, algumas verdades específicas que o texto nos traz para vencer esse período de crise. Primeiro, mesmo que sejamos atribulados, não seremos angustiados. Isso é uma verdade que está no verso de número 8. O verso de número 8 enfatiza isso: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra no original para atribulado significa afligir, sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito. Já a palavra angústia ou angustiado traz a ideia de comprimir em um lugar apertado. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Então os irmãos entenderam que essa tribulação faz parte de uma prova externa, daquilo que está ao nosso redor, de forma até visível. Mas a angústia não, a angústia é uma prova interna. É um aprisionamento, um lugar fechado, sujeita e oprime o espírito. A angústia traz uma opressão, comprime você em um lugar apertado do seu espírito. Então o seu espírito fica angustiado. Mas Paulo está dizendo, nós podemos até ser atribulados,
mas não seremos angustiados. Poderemos até participar de toda essa tribulação que está acontecendo ao nosso redor, mas a angústia não terá poder de afligir, de oprimir, de comprimir o meu espírito. Amém? Outra verdade que Deus nos garante dentro desse texto, ainda no verso 8, em tudo somos perplexos, mas não ficaremos desanimados. Essa é uma afirmativa do apóstolo no meio de todas as crises que ele enfrentou como homem de Deus, como missionário, como apóstolo dos gentios, e que nós, crentes, que somos vasos de barro, também estamos enfrentando. Perplexos, mas não ficaremos desanimados. Então aqui são alguns paradoxos da vida, paradoxos da palavra de Deus no enfrentamento de crise. A perplexidade é uma encruzilhada mental que exige de nós uma decisão pronta e imediata. A perplexidade, segundo a psicologia, a perplexidade, ela faz parte de uma encruzilhada mental. Você já chegou em alguma encruzilhada? Essa palavra perplexo significa estar em dúvida no original. A palavra, ela vai trazer a ideia de que você chegou em algum lugar da sua vida, num determinado momento de enfrentamento de pressão ou de dificuldade, e a sua mente ficou perplexa. E ao ficar perplexa, gerou dúvida. A perplexidade tem um tom de dúvida. Mas o texto sagrado diz que podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Interessante que a palavra desanimado aqui, no sentido do original dessa palavra, traz a revelação de completo desespero. Às vezes somos tomados pela dúvida, da perplexidade no meio das tempestades. Não somos capazes de entender que elas não duram para sempre. Mas o apóstolo Paulo, como sempre, dentro de uma revelação do Espírito, ele não permitia, mesmo debaixo das lutas que ele enfrentou, ele não permitia entrar no desespero, porque perplexidade é a encruzilhada, é a dúvida mental, porém o desânimo já faz parte do desespero. E o que o texto está dizendo é o seguinte: no meio dessa luta você pode até ficar perplexo. Olha a revelação para o seu tempo aqui, ó. A palavra ela é fantástica, o evangelho é poderoso, tem resposta para tudo. Quantas pessoas não estão perplexas nesse momento agora? Perplexos com a nossa política, em dúvida com o quadro político desse país. E vai um conselho para os irmãos, para mim, para qualquer um. Deposita a sua fé na pessoa de Jesus, irmão. Não vai para as redes sociais ficar defendendo político, não, por mais excelente que ele seja, que você acha que ele seja. Eu também não quero tirar o direito seu de se posicionar, mas quando se posicionar, se posicione debaixo de uma orientação de Deus, para você não ser envergonhado, porque maldito é o homem que confia no homem. Eu creio que Deus está levantando uma geração nova no meio de tudo isso, no meio dessa política. E nós, como servos de Deus, devemos abençoar. Mas só que nós, irmãos, estamos perplexos diante de tantas barbaridades. Mas só que nós não estamos desanimados. Eu estou perplexo com muita coisa. E em dúvida com muita coisa com relação a esse quadro político. Porém, eu não estou desanimado. Amém, igreja? Eu não estou desanimado. Estou perplexo com essa questão da Covid-19. Porém, não estou desanimado. Não estou desanimado porque a minha esperança não está nos homens. A minha esperança não está na minha geração. Apenas minha esperança está na palavra, no evangelho, que a palavra de Deus diz que nós podemos ficar perplexos, mas se nós retivermos dentro de nós, que somos o vaso, esse evangelho, esse tesouro poderoso, nós até ficaremos em dúvida em algum momento, mas não desanimaremos, não vamos partir para o desespero.
Eu repreendo o espírito do desespero, do desânimo da sua vida. Você pode até ficar perplexo, mas não vai desanimar, não vai desesperar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Aleluia! E o texto ainda vai dizer em terceiro lugar: mesmo perseguidos, não estaremos desamparados. Olha o verso 8 e o verso 9. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. A palavra grega usada para perseguidos, sabe qual que é? Sabe qual é a ideia que o grego traz para essa palavra? Perseguidos. Caçar como se caça um animal. O povo de Deus pode se sentir caçado. Tem hora que nós sentimos caçados. Estamos olhando de lado, parece que estamos sendo perseguidos por alguém, por algum sistema, por alguma coisa. Olhamos atrás assim, estamos encurralados, como uma presa, correndo. E atrás vem o predador, o algoz, a fera. Às vezes nós podemos nos sentir assim, oprimidos, dentro de casa, pesadelos, vultos, vozes. Podemos sentir várias opressões. Podemos até nos sentir perseguidos, mas o texto diz assim: mas não estaremos desamparados, aleluia. Há uma diferença em ser perseguido e ser desamparado. Podemos até estar sendo caçados pelos nossos inimigos espirituais, nas hostes celestiais, no âmbito do espírito. E nós podemos estar sendo até procurados, perseguidos, porém jamais desamparados. Você não está desamparado, amém? Povo de Deus, amém, igreja? Desamparado, sabe o que significa desamparado? Significa abandonado, alguém em dificuldade, alguém no deserto, a sós, sem comunicação. Paulo descreve como um fugitivo caçado por seus adversários. Contudo, na última hora, Deus vai dar o escape. Paulo escreve isso. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida na terra. Não teve folga nem alívio. No entanto, o servo de Deus, o grande apóstolo Paulo, jamais se sentiu desamparado. Deus está conosco, meus irmãos. Podemos ser perseguidos? Sim. O próprio Jesus foi perseguido. Jesus disse: olha, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor do meu nome. Porque assim perseguiram os profetas, perseguiram também o Filho do Homem. Então nós somos bem-aventurados se sentirmos perseguidos por alguma coisa. Porém, a convicção que nós temos que ter é que nós jamais seremos desamparados. Jamais nós vamos estar como fugitivo no deserto, abandonado por tudo e por todos. Não, você não vai ter essa, você não vai ter essa sensação. Não vai ter essa sensação de desamparo, de abandono. Olha que palavra forte. Você não vai ter você não vai entrar nesse desespero pensando: olha, fui jogado às traças, Deus me desamparou, Deus me abandonou. Não, jamais. Sabe por quê? Essa é a convicção bíblica para esse tempo. Você pode até ser perseguido, mas não desamparado. Em quarto lugar, o texto vai dizer: mesmo abatido, não seremos destruídos. Aleluia. Está abatido? Por que te abate, ó minha alma, diz o salmista. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, e ainda o louvarei. Então, você pode até ficar abatido, mas você não está destruído. O texto diz isso. A palavra abatido é interessante, que no original ela vai significar lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra era usada, sabe para quê? O contexto usado desse original era para falar sobre a derrubada de um oponente na luta, ou de derrubar uma pessoa com uma espada ou qualquer outra arma. A mesma palavra, a palavra abatido, ela é originalizada desse contexto das lutas, quando estavam os dois lutadores na arena,
se enfrentando, e algum deles vencia o seu oponente, jogava no chão, abatia com a espada, ou jogava violentamente no chão. Essa é a palavra para abater. Sabe, nós podemos ter essa sensação na corrida da vida. Na história da nossa vida, nós podemos ter a sensação que fomos abatidos em alguns momentos. Sentimos caídos, prostrados, deitados, abatidos, mas ainda não estamos totalmente destruídos, diz o texto. E como a fênix, você ressurge da cinza. Deus é especialista em ressuscitar. Deus é especialista em trazer de volta, ainda que a árvore, mesmo que cortada, diz as Sagradas Escrituras, ainda que ela esteja o tronco cortada, a Bíblia vai dizer que ao cheiro das águas ela brotará. E eu não sei como está o seu ânimo, a sua alma, se você está se sentindo abatido, se você se sente aí caído, mas olha, Deus tem uma palavra para você. Você não está de todo destruído. Você não está de todo destruído. Aleluia. A glória a Deus. Quero convidar aqui os irmãos do louvor. Essa palavra abatido significa isso que eu te disse, o contexto de um lutador jogar o outro no chão. Mas a palavra destruído vai significar perecer, destruir, acabar. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras, acima das suas forças. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu. Mas jamais parou. Sabe por quê? Porque a vitória é daqueles que permanecem. Paulo, mesmo quando foi decapitado na guilhotina romana, ele não foi destruído porque sabia que na sua morte não seria uma derrota, que a sua morte seria lucro. Ele mesmo disse que o morrer era lucro para ele. O viver era Cristo e o morrer era lucro. Quem está em Cristo, quem tem essa palavra dentro de si, como um vaso, um tesouro, um vaso de barro que tem esse tesouro dentro de si, pode se sentir abatido. E mesmo diante da morte, ele vai se sentir vencedor. Porque o Senhor venceu a morte. E nós somos daqueles que não retrocedem. E se tiver que morrer, o morrer em Cristo é lucro. Saiba disso. Eu concluo essa minha mensagem dizendo que os versículos que li fazem essas 4 afirmativas para enfrentarmos os momentos de crise que nós somos vasos de barro, passamos. Mas aí Paulo encerra o contexto do texto lido aqui do verso, vai encerrar o capítulo 4, que é o que eu chamo dos contrastes, dos paradoxos que exaltam a nossa convicção. Paulo fala sobre 3, Paulo fala no verso 16 assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Esse primeiro paradoxo é corpo fraco, espírito forte. Paulo está dizendo, o homem exterior pode até se corromper no meio de tudo isso, porém o interior se renova de dia em dia. O corpo nosso pode estar enfraquecido, o nosso corpo pode estar sentindo abatido, porém o nosso homem interior, o corpo fala desse externo, mas o interior fala do nosso espírito. O nosso espírito está fortalecido, renovado, dia após dia pela palavra. O segundo contraste que Paulo vai mencionar está no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Paulo fala do corpo fraco, o espírito forte. Agora Paulo fala do presente doloroso, futuro glorioso. Presente é doloroso, está doído, está chorando.
está angustiante. Ah, meu Deus, será que não vai passar? Presente doloroso. Mas Paulo olha e diz assim: essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno, um futuro de glória muito excelente. Aleluia. O seu presente pode até ser doloroso, mas o seu futuro vai ser glorioso. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui, igreja. E Paulo vai encerrar com esse terceiro contraste, no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O terceiro paradoxo, ou seja, o terceiro contraste que Paulo elenca é coisas visíveis, temporais, coisas invisíveis, eternas. Isso que você está vendo hoje, isso que é visível, tangível, palpável, isso que você percebe, que você reconhece, isso que você, diante da situação e da sua geração, você contemplou, tudo isso é visível e faz parte de coisas temporais. Agora, aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está percebendo, não é visível. Isso faz parte de algo que é eterno, glorioso, e está reservado para aqueles que são vasos de barro, mas que retém dentro de si o Evangelho, retém dentro de si o tesouro, retém dentro de si o poder da palavra. Então, nós somos daqueles que creem nas invisíveis, que são eternas. Então não atente para essas coisas simplesmente que você está vendo. Entra no invisível de Deus, entra no sobrenatural de Deus, porque as coisas de Deus são invisíveis. Os mistérios de Deus são invisíveis. Tudo isso que você está vendo já foi revelado. Agora o que você não está vendo é algo de Deus, é pela fé que você enxerga. E eu desafio você a ver tudo isso pelos olhos da fé, porque nós não somos daqueles que guiados por vista, nós somos daqueles que são guiados por fé. Eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A fé é a convicção de que a nossa pátria, aleluia, a fé nos traz convicção que a nossa pátria não é essa. Por mais patriota que eu seja, por mais empolgado que eu seja com o patriotismo da nossa nação, a minha pátria ainda não é o Brasil. Eu sou do céu. O que eu consigo ver hoje é temporal. Essa nação aqui chamada Brasil, ela vai passar. Mas a nação celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela que está sendo preparada para os que são seus, essa eu aguardo, ansioso, a minha alma anseia, e é pela fé que eu vejo. Abraão viu a cidade santa, Abraão se alegrou com ela. É para lá que nós vamos, irmãos. Essas nações do mundo vão passar, isso são visíveis, é temporal, mas Deus está falando de um outro lugar, para onde eu, você, sua família, sua casa vai, que é a pátria celestial, e só é possível ver pela fé. Oh, aleluia! A fé não se apega nas glórias desse mundo. A fé vê um mundo invisível superior a este. Foi por isso que Abraão não se encontrou com a planície de Sodoma, porque ele via uma cidade superior. Sabe por que ele não escolheu? Ló escolheu a planície de Sodoma, porque Ló só conseguia contemplar o visível. Mas Abraão deixou Sodoma, porque a Bíblia diz que ele contemplava a cidade santa. O escritor aos Hebreus registra isso no capítulo 11, que Abraão,
Pela fé, Hebreus 11, 9 e 10 diz: pela fé Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, seus co-herdeiros da mesma promessa, pois ele aguardava, pois ele esperava a cidade que não tem alicerces, cujo arquiteto, o edificador é Deus. Não seremos abalados, povo de Deus, não seremos abalados, não seremos. Eu encerro dizendo o seguinte, uma frase que eu achei interessante do pastor Alcir Júnior: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma.